Bem-vindo, alunos, ao meu canal, O Mundo dos Estudantes. Eu sou a Cristina e a aula de hoje será sobre uma doença venérea chamada sífilis. A sífilis é uma infecção sexualmente transmitida, causada pela bactéria Treponema pallidum. A sífilis, ela apresenta fases diferentes, com sintomas específicos. Portanto, nós temos a sífilis primária, a secundária e terciária, que será intercalada por períodos latentes. Por isso, a sífilis é conhecida por ser uma doença silenciosa e requer muitos cuidados. Vamos explicar então os tipos e os estágios da sífilis, como ela vai se manifestar e se o quadro tem cura e como pode ser prevenida. A sífilis, ela só é contagiosa nos estágios primário e secundário e às vezes durante o início do período latente. Raramente a sífilis pode ser transmitida pelo beijo. Ela também pode ser congênita. Significa que ela pode ser passada de mãe para filho durante a gravidez ou parto. Quando a pessoa é curada dessa doença, ela não pode reaparecer, né? A não ser que essa pessoa ela seja reinfectada por alguém que esteja contaminado novamente, né? A sífilis, a forma de transmissão dela é por meio da relação sexual, sem camisinha, caso a pessoa esteja infectada, né? E além disso, a doença ela pode ser transmitida para a criança durante a gestação ou parto. A sífilis primária é aquela que ocorre assim que há uma infecção pela bactéria Treponema pallidum. Cerca de 3 a 4 dias mais ou menos após o contágio, ocorre o aparecimento de feridas indolores, que são os cânceres, no local da infecção, que normalmente é na região genital. Não é possível observar mais sintomas e ela pode se passar por despercebida, principalmente se as feridas estiverem situadas no reto ou no colo do útero. As feridas da sífilis desaparecem em cerca de 10 dias, mesmo que não haja tratamento. A bactéria ela vai se tornando dormente, né? Que quer dizer inativa no organismo nesse estágio. Agora, a sífilis secundária, ela acontece cerca de 2 a 8 semanas após as primeiras feridas se formarem. Aproximadamente 33% daqueles que não trataram a sífilis primária desenvolverão o segundo estágio. O paciente poderá apresentar vermelhidão pelo corpo, que é chamado de exantema, coceira, aparecimento de íngua, gânglios inchados nas axilas e pescoço. Também vão aparecer sintomas como dores musculares, febre, dor de garganta e dificuldades para deglutir. Esses sintomas, eles somem sem tratamento após 1 ou 2 semanas, mais ou menos, né? E a bactéria, ela fica inativa no organismo. Nessa fase, o vírus ainda é transmissível ao se ter contato com a região da infecção. Agora vou explicar sobre a sífilis terciária. Essa é a mais difícil de ser detectada, pois ela apresenta sintomas em grandes vasos como a aorta, o cérebro, olhos, coração, juntas e até mesmo dentro do sistema nervoso. Ela pode causar dor de cabeça, epilepsia e é um diagnóstico um pouco mais complicado. Temos também a sífilis latente, que é o período correspondente ao estágio inativo da sífilis em que não há sintomas. Esse estágio ele pode perdurar por muito tempo, sem que a pessoa não sinta nenhum sintoma. A doença ela pode nunca mais se manifestar no organismo, mas pode ser que ela se desenvolva para o próximo estágio, o terciário, por exemplo, que é o mais grave de todos. Temos a sífilis congênita, né, como já havia falado, onde a mãe infectada transmite a doença para o bebê, seja durante a gravidez, por meio da placenta,
ou na hora do parto. A maioria dos bebês que nascem infectado não apresenta nenhum sintoma da doença, porém, alguns podem apresentar rachaduras nas palmas das mãos e nas solas dos pés. Mais tarde, a criança poderá desenvolver sintomas mais graves, como surdez e deformidade nos dentes. O principal sintoma da sífilis primária é a formação de feridas indolores, que são os cânceres, no local da infecção. Nem sempre é possível observar as feridas ou qualquer sintoma, principalmente se as feridas estiverem situadas no reto ou no colo do útero. As feridas elas vão desaparecendo em cerca de 4 a 6 semanas depois, mesmo sem tratamento. Os sintomas da sífilis secundária são vermelhidão da pele, que é o exantema, que pode até se estender até as palmas das mãos, aparecimento de gânglios inchados nas axilas e pescoço, dores musculares, febre, dor de garganta, dificuldades para engolir e aumento do fígado e baço. Então, como eu já havia explicado, a sífilis terciária, ela aparece quando a doença não foi tratada antes e acaba atacando outras regiões do corpo, né? Como os grandes vasos, como a aorta, o cérebro, os olhos, o coração, juntas e até mesmo dentro do sistema nervoso. Os sintomas da sífilis terciária, ela vai variar muito, mas também pode incluir AVC, meningite, sintomas de demência, perda de coordenação, formigamento, cegueira ou problemas de visão e problemas cardiovasculares. Os sintomas da sífilis, eles costumam ser muito similares a sintomas de outras doenças. Então, o médico, ele deve realizar exames específicos para conseguir fazer o diagnóstico. Se você for diagnosticado com essa doença, é importante notificar ao seu parceiro ou parceira para que ela possa também realizar os exames necessários para o diagnóstico. Se der positivo, quanto antes dar início ao tratamento, melhor será. Fatores de risco para contrair sífilis, né? Manter relações sexuais desprotegidas com uma ou mais pessoas e estar infectados com o vírus do HIV, causador da AIDS. Os exames mais usados para o diagnóstico da sífilis, que são feitos em laboratório, são o exame de VDRL, que é bastante comum. Ele pode identificar os anticorpos no sangue que estão combatendo alguma infecção. Eles permanecem no sangue por anos, enquanto a bactéria estiver instalada no organismo. Por isso, o exame pode ser feito também para diagnosticar infecções antigas, cuja transmissão aconteceu já há bastante tempo. No entanto, a vantagem do VDRL é que ele mostra a doença mesmo quando está ativa, por ser um teste quantitativo. Temos também o FTABS, esse exame é considerado treponêmico, ou seja, ele é preparado com proteínas específicas para o treponema pallidum. Esse é um teste qualitativo, que serve apenas para o diagnóstico e não para o acompanhamento da doença. Temos também o teste rápido para sífilis, que são testes que são feitos em menos de 30 minutos, onde a sua visualização é feita como se fosse um teste de beta-HCG, que é o teste de gravidez, né? Aparecendo uma ou duas faixas pintadas, vai ser como se estivesse positivo, né? Eles podem ser feitos em centros públicos de referência em doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Também podemos fazer a cultura de bactérias, onde o médico ele pode optar por recolher amostras de uma secreção expelida por alguma ferida presente no corpo, que será analisada no microscópio, né? E esse teste ele pode ser realizado durante os 2 primeiros estágios da sífilis, onde os sintomas envolvem o surgimento de feridas. A análise dessas substâncias poderá indicar a presença da bactéria no organismo do paciente. Temos também a punção lombar. Esse exame ele será feito se o paciente está com aquelas complicações neurológicas causadas pela sífilis, né?
O médico ele poderá coletar uma pequena amostra do líquido cefalorraquidiano e essas amostras serão enviadas para o laboratório e serão analisadas. Se você apresentar um caso de sífilis, você peça para fazer os exames também relacionados a outras infecções sexualmente transmissíveis, como clamídia, a gonorreia, hepatite B e HIV. Se você é mulher e tem 21 anos ou mais, certifique-se também de ter feito um Papa Nicolau recentemente, porque isso é muito importante para a saúde feminina. Os casos de sífilis, eles podem ser diagnosticados pelo infectologista, pelo clínico geral, pelo ginecologista e pelo urologista. Quando a doença ela é detectada rapidamente, o médico vai indicar o tratamento à base de penicilina, que é um antibiótico comprovadamente eficaz contra a bactéria que é causadora da doença. Uma única injeção de penicilina já vai ser suficiente para impedir a progressão da sífilis, né? Principalmente se ela for aplicada no primeiro ano após a infecção. Senão, o paciente provavelmente poderá precisar de mais de uma injeção. Bom, alunos, a aula de hoje foi essa. Obrigada por assistir. Se você gostou, deixe o seu like e não perca as próximas aulas. Obrigada!